no bolo do que o Crespo quis dizer. Agora, quem não foi relacionado foi Alisson, que interessa ao Corinthians. O Crespo também falou sobre o jogador. Bora ouvir. O mercado é em constante evolução. Você não sabe. A primeira coisa é, para fazer esse tipo de coisas, temos que esperar aquilo que a gente não pode controlar, que é a política fora. Então, sim, talvez Alisson sei como outros têm possibilidade de sair, como outros têm possibilidade de chegar. Mas, neste momento, estamos um pouco assim, esperando o que acontece fora do campo. Vamos de informação que o PVC tem. O Alisson quer ir pro Corinthians. É a mesma coisa. É a mesma coisa. O Alisson quer ir pro Corinthians. Se vai ou não vai é outro problema. Aí o Corinthians ofereceu jogadores que não importam. 4 jogadores, né? Renato, Héctor Hernandes, Zug e Alex Santana foram oferecidos e os 4 São Paulo não tem interesse. Não interessaram, né? E eu como zagueiro. Você é o mais valorizado, PVC. Como zagueiro? Vai. Se eu for como comentarista... Você é alto no jogo aéreo, cabeceio? O Bauer foi meu técnico, mas ele tentou me ensinar a jogar futebol, mas não conseguiu. O fato dele não ter ido para o banco ontem é um certo recado também, né? Ele foi titular na estreia, é um cara de confiança do Crespo e ontem ele não foi nem para o banco. E meio uma negociação que não está avançada. É um certo recado para o Alisson também de que caso ele queira sair, ele não vai ter espaço, ele não vai jogar. O São Paulo até entende que tem um sentido dele querer ir, porque assim, o Alisson teve problemas, o Alisson perdeu um pouco de espaço com o Crespo, o Dorival Júnior ama o futebol do Alisson. E ajudou ele demais, né? Talvez o melhor momento do Alisson no São Paulo com o Dorival. Mudou o jogador de posição, ele era um ponta, né? Jogava lá na frente, foi recuando e o Alisson viveu um grande momento com o Dorival. Então ele entende, com o Dorival meu futebol vai crescer ali, vou ter mais espaço. Então tem chance do Alisson ir para o Corinthians, o Alisson quer ir para o Corinthians, tem uma chance grande do Alisson ir para o Corinthians. Só que o Corinthians vai ter que refazer a proposta. Não pode ser essa proposta que o Estado detalhou. Porque o São Paulo não tem interesse nesse jogador. O São Paulo pediu o Ranieri. Pois é, e aí o Corinthians não quer, né? O São Paulo não quer nunca, mas aí você me oferece um dinheiro, o Ranieri não vem, beleza. Então, o nome que eles querem também, PVC, é o Martínez, volante também ali. Também não vai rolar. Que também é muito difícil de rolar. Então, Ranieri e Martínez foram pedidos, mas é muito difícil envolver, então eles querem parte financeira. Aí também é muito difícil para o Corinthians poder ofertar algo ali que faça sentido, também não está né? tendo, também não está tendo. O São Paulo precisa, neste momento, ter um argumento para dizer, eu liberei o Alisson. Por que você liberou o Alisson? Você vê o problema do Everton que deu, né? Que a Leila, e a observação que eu vi hoje, que é muito justa. A Leila foi muito bem em relação aos executivos dela, porque ela protegeu os executivos. Assim, não foi o fulano que não liberou, não. Eu liberei. Eu liberei. Ela falou, o jogador conversou comigo. O Everton conversou comigo e eu decidi. Se você quer ir, beleza, eu libero. Ela foi muito bem. Bom, ponto parágrafo. O São Paulo não vai dizer assim, não, eu liberei o Alisson para o Corinthians porque o Alisson chegou aqui e disse que queria jogar no Corinthians e eu falei, então beleza, Alisson, tudo bem. Você ganhou a Copa do Brasil de 2023 e ganhou 12 títulos? Não, ganhou a Copa do Brasil de 2023, então a gente vai liberar você para o Corinthians, nosso maior rival. Não vai. Veja como as coisas têm contextos diferentes. Sim, é diferente. A história que o jogador tem, quem é que está contratando, se é um rival, se não é. Então, assim, o São Paulo está disposto a liberar o Alisson desde que tenha uma contrapartida. Como é que você vai calçar a cara e falar assim, eu liberei o Alisson para o Corinthians porque ele queria ir? Não. Primeiro que ele não vai dizer taxativamente o que nós estamos dizendo. O Alisson quer ir. Quem tem que falar isso é o Alisson, não sou eu. Mas o Alisson quer ir. Agora, para que ele vá, precisa ter um negócio. Tipo, Pato por Jadson. É impossível fazer negócio São Paulo e Corinthians? Não. Pato por Jadson, por exemplo. Né? Teve. Casagrande foi emprestado pelo Corinthians para o São Paulo. É que Pato por Jadson não deu certo, né? Não deu certo para o São Paulo. Para o Corinthians funcionou bastante. Para o São Paulo. Mas, enfim, aí você já teve negócios assim. Só que você precisa ter uma troca. É o seguinte, eu te dou essa xícara, essa caneca de água, mas você me dá aquele café? Não, tem que ficar bom para todo mundo, né? Eu vou tomar água e você fica sem café. O São Paulo queria o Alan do Flamengo, o Flamengo queria o Marcos Antônio. O São Paulo falou, não, assim não tá bom para mim. Então, essa negociação tem que ficar boa para todo mundo. E importante, o Alan não tem nada a ver com isso. O Alan não vai para o São Paulo.
mas ele pode ir para o Corinthians. O Corinthians entende que são duas posições diferentes. O Alisson vem para ser 8, o Alan vem para ser 5. O Corinthians tenta os dois jogadores. Indo para o outro lado dessa história, para o Corinthians, Fábio Lázaro já está pronto para entrar com a gente, para nos atualizar do mercado do Coringão e, claro, também falar do jogo de ontem. Aliás, já até apareceu aqui, ó, já está dando um tchauzinho aqui para a gente, aqui antes eu preciso ir para o intervalo. Aí, ó, já está com a gente, mas vamos para o intervalo. Então, vocês continuem aqui no YouTube e deixem o like aqui no De Primeira, combinado? Vou ler as mensagens de vocês. Lázaro, já que você já surgiu, tudo bem, meu amigo? E aí, Lu, tudo bem? Um abraço para você, PVC, Gabriel. Tenho conversado muito com o Gabriel ultimamente, né? Muita coisa entre São Paulo e Corinthians nos últimos dias. Impressionante, né? Pois é, né? Muita coisa muita troca e muita coisa envolvendo. Tem até um jogo. Tem até o jogo, sim. Não, e muitas coincidências, né? Similaridades. O presidente sofreu um impeachment um tempo atrás, agora é a vez do São Paulo estar nessa votação. Enfim, os dois rivais aí com muitas semelhanças nesse momento. A gente já vai falar então do jogo do São Paulo. Deixa eu ver aqui com vocês as mensagens sobre Alisson e também sobre o impeachment do Casares, né? O DJ Christian Bass Martinez, só xarope que é um cara desse. Falando sobre os problemas extracampo que o Martinez teve. Eu acho o Martinez bom volante, sabia? Acho bom jogador, mas essa questão... Tem um negócio... Se der uma forçadinha, dá jogo, hein? Pode ser. Lázaro. Martinez é um nome que, se der uma forçada, dá jogo. Se insistir, vai. Porque o Dorival não morre de amores pelo Martinez e ele tem alguns problemas extracampo e existe uma irritação também, não em relação ao Martinez, mas a circunstância e o acúmulo, né? Agora com essa questão da Venezuela, todo mundo sabe que é uma coisa que é mais forte que o Martinez, mas aí é um acúmulo de coisas, né? Pois é, né? Ainda está tentando voltar, né, Lázaro? O Martinez até hoje não conseguiu resolver essa situação. Ele deu azar, porque o Corinthians já sabia do problema do Martinez desde setembro. O Martinez não pode jogar competições internacionais enquanto não fizer a reemissão do passaporte. Tentou-se resolver a situação através do consulado de São Paulo, consulado de Brasília, mas demoraria 6 meses para resolver o problema. E o Corinthians falou, então o Martinez já vai passar as férias na Venezuela, vai lá e antecipa, agiliza. Só que não contavam com uma invasão militar, né? Com o presidente sendo capturado e todos os problemas políticos que a Venezuela passa. Sim, uma situação bastante complicada. O Rafi Rolf aqui, os caras querem o Alisson, mas querem oferecer até gandula em troca. Tá reclamando aqui da proposta do Corinthians. Um ponto interessante também, que o Valentim Furlan, a gente estava conversando sobre isso, ele perguntou para uma fonte do São Paulo em relação aos nomes, e ele falou, porque ofereceram Hugo, Héctor Hernandes, ofereceram Renato. Aí o cara parou e falou, quem que é Renato? Ele não sabia quem era o jogador que foi oferecido. Então, talvez é um pouco desse nível. Mostra, né? Isso, né? Mostra o nível de jogadores oferecidos, que não é o que o São Paulo quer nesse momento, né? Ele perguntou de forma genuína, peraí, quem que é Renato? Quem que é esse jogador que você tá falando? Voltamos, então, a gente está falando sobre essa possibilidade de troca ainda sobre, do Alisson entre Corinthians e São Paulo. Mas tem muita gente aqui, o Alisson não é tudo isso, enfim, tá? Algumas opiniões divergentes aqui. Lázaro, você chegando aqui com a gente agora no canal UOL na TV também, conta o lado do Corinthians pra gente, né? Quem que o Corinthians está disposto a oferecer? São Paulo queria o Ranieri? Não. Opa, Ranieri não. Mas o Martinez pode dar jogo? Como é que pode ficar essa situação? Agora, para nossa audiência, abraço, Lu, para o PVC, para o Sá, para nossa audiência da TV. O lado do Corinthians é muito em cima do desejo que o Dorival tem em contar com o jogador. O PVC e o Sá já falaram que o jogador deseja o Corinthians, e deseja o Corinthians muito porque o Dorival deseja muito ele e acredita que o Alisson é a peça que mais se aproxima do que ele gostaria, o que ele fazia e gostaria de fazer ainda mais com o Maicon, e não foi possível porque o Maicon não permaneceu. O Alisson é um jogador que pode atuar num losango, por exemplo, como primeiro homem, como jogando pelo segundo, pelo lado direito, pelo lado esquerdo, pode jogar até um pouco mais avançado, e ele chegou a fazer isso com o Maicon diversas vezes durante o ano passado. No 4-2-3-1, ele pode ser primeiro e segundo volante. Ele tem essa versatilidade que o Maicon entregava no meio-campo para o Dorival, e por isso o Dorival também deseja o Alisson.
mas o Corinthians não vai abrir os cofres. É uma política do Corinthians não fazer aporte financeiro na janela de transferências. Nessa janela de transferências, o Corinthians não vai colocar dinheiro. E aí busca-se alguma alternativa para o negócio acontecer. A troca é essa opção, só que o Corinthians apresentou nome de jogadores que não faz parte para o próprio Corinthians. E o Corinthians já tinha apresentado essas opções até para o próprio Fortaleza, na negociação com o Matheus Pereira. Renato é um zagueiro que estava emprestado para o Atlético Goianiense, retornou, não faz parte dos planos. Alex Santana retornou, não faz parte dos planos. O Héctor Martínez tem treinado separadamente, não faz parte dos planos. O Hugo, muito embora tenha sido titular ontem, mas foi muito mais por conta de necessidade, ele não faz parte dos planos do Dorival. E o São Paulo quer uma troca minimamente equilibrada. Ranieri, sem chance alguma de acontecer. É um jogador visto como inegociável nessa estrutura do Corinthians hoje. Martínez é um jogador que o Dorival não morre de amores. Utiliza, é um jogador que o Dorival ficou muito irritado com aquele atraso que o Martínez teve durante o ano passado num retorno de data FIFA, mas o jogador mostrou dentro de campo que é um atleta que quer jogar, que é esforçado, é um atleta que treina bem, mas é um jogador que, se perguntar para o Dorival nesse momento, Alisson ou Martínez, certamente ele não vai pensar duas vezes em responder Alisson. Isso significa que o Martínez vai para o São Paulo? Isso significa que há chances do Martínez ir para o São Paulo? Não, porque numa estrutura de elenco, o Martínez é considerado uma peça de grupo, uma peça que agrega ao elenco do Corinthians. Então o Corinthians também não pode buscar um jogador enfraquecendo o elenco como um todo. Mas a gente até brincava no intervalo ali que se o São Paulo quiser mesmo o Martínez e fizer uma força, tá ali um nome que pode fazer com que o negócio aconteça. Tô de olho aqui nas mensagens do nosso chat, a gente falando assim, ó, pode mandar o Alisson, mas vem o Garro ou o Ranieri. Aí já não vai dar jogo, porque o Corinthians não vai aceitar, gente. PVC, o que seria uma troca justa para ficar bom para os dois? Eu acho que o Zé Martínez seria. É? Eu acho também. O Zé Martínez seria. Porque, assim, o Zé Martínez teve uma série de problemas no Corinthians no ano passado. Veja, olha só, quando a gente falou o tempo inteiro no ano passado que o Corinthians, que ganhou o Campeonato Paulista, que é diferente do que ganhou a Copa do Brasil, né? Qual era o Corinthians do Paulista? Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Ranieri, José Martínez, Carrilho e Garro. Memphis e Yuri Alberto. Que esses 11 eram fortes, eram bons, certo? Quando chegou na final da Copa do Brasil, o time não era igual. O Martínez jogava, o Martínez saía. O Carrilho entrava, o Carrilho saía. O Bidon ganhou espaço. O Bidon jogou no lugar do Garro na decisão do Maracanã e na decisão de Itaquera, como meia avançado. Então o time ficou diferente. O José Martínez perdeu espaço por quê? Porque foi para a Venezuela e não voltou, porque desapareceu dos treinos, porque foi afastado em função da represália pelo mau comportamento. Então o Corinthians ficou de olho virado para o José Martínez. Então não é um jogador fundamental para o Corinthians, mas é um jogador que pode ser importante para o São Paulo. O José Martínez substitui o Alisson. São Paulo quer o José Martínez? Gostaria do José Martínez. Alisson, José Martínez e mais um pedaço de dinheiro? Alisson, José Martínez e mais um jogador jovem? Alisson por José Martínez pura e simplesmente? O Alisson quer ir, pode dar negócio. Beleza, eu substituo com um jogador de seleção venezuelana, jogador com experiência internacional, de eliminatórias, de Libertadores. Faz sentido. Uma boa troca, Gabriel? Eu acho que seria uma troca que faria sentido, porque o Alisson está em baixa no São Paulo, ele perde espaço, e hoje no São Paulo tem uma urgência em ter esse primeiro volante, que o Alisson ele foi muito mal contra o Mirassol, fez um jogo muito abaixo.